O tema da minha pregação é: Jesus veio trazer espada. Diga glória a Deus. Olhe para quem está ao lado e diga assim, ó: Jesus veio trazer espada. Amém? Segura nele e diz assim: aguenta aí. Vamos lá? Mateus capítulo 10 e versículo 34 diz assim: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Aí ele diz: não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais. Jesus. Aí ele continua: as filhas contra as mães. E essa é a parte mais pesada. Aí ela diz assim, ó: e as noras contra as sogras. Diga misericórdia. Aí, sogras, digam, está repreendido em nome de Jesus. Aí ele diz assim, ó, versículo 36: e assim, os piores inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Jesus, pastor, para aí que o negócio está feio. Para ou continuo? Depois eu vou explicar o que Jesus quis dizer de verdade. Porque num primeiro olhar, além dessas palavras, você fala: está repreendido, eu não quero mais ir para a igreja. Sim ou não? Aí ele diz assim, ó, versículo 37, o negócio aumenta um pouco mais: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí ele continua: quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser o meu seguidor. Aí ele diz assim no versículo de número 39: quem procura os seus próprios interesses, ou quem procura a sua vida, perdê-la-á, mas quem a perde por mim, a achará e terá a vida eterna. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e diga assim comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Senta aí no banco com a sua Bíblia aberta e com a sua atenção redobrada. Queridos irmãos, primeiro eu quero dizer o que Jesus falou e depois o que Jesus não falou através desta palavra. Essa pregação de Jesus, ela é uma pregação muito dura. Ela é uma pregação muito direta para quem não tem o Espírito Santo, para quem não entende aquilo que Jesus quer falar. Num primeiro olhar, ao lermos esta pregação, talvez teríamos a mesma reação daqueles discípulos que abandonaram Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi abandonado, obreiro Juarez, por muitos discípulos. O senhor pode ficar aqui perto de mim? Só que a Bíblia diz que eles o abandonaram. Por quê? Porque as mensagens de Jesus, elas eram muito duras, elas eram muito pesadas. Por que elas eram pesadas? Porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não tem o discernimento espiritual. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz assim, ó: quem é espiritual entende das coisas espirituais. Quem é carnal entende apenas das coisas carnais. Um exemplo: quando Jesus ele contava as suas parábolas, as pessoas não entendiam. Por que não entendiam? Porque o profeta Isaías havia profetizado: eles têm olhos, mas não veem, e têm ouvidos, mas não compreendem. Eles não entendiam as palavras de Jesus, porque segundo o próprio Jesus, as suas palavras são espírito e vida. Jesus, no evangelho de Mateus, que era um judeu, obreiro Juarez, no capítulo 10, no versículo 34, Jesus ele já começa de uma forma muito direta, e ele diz assim, ó: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer
espada. A Bíblia, queridos irmãos, ela fala de muitas formas. A Bíblia, ela fala de forma literal, que é um fato concreto. Um exemplo: Jesus morreu de fato e de verdade. Jesus ressuscitou de fato e de verdade. Jesus nasceu de uma virgem de fato e de verdade. Jesus era da descendência de Davi. Então isso é literal. Mas a Bíblia também, ela fala de forma hiperbólica. Um exemplo, que é isso para você entender: Jesus andava de cidade em cidade pregando o evangelho. Jesus não andava no sentido concreto de cidade por cidade, lugar por lugar, casa por casa, pregando a palavra. Jesus andava por muitas cidades. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso entender que a Bíblia, ela fala de muitas formas, de muitas maneiras e com uma linguagem vasta. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, quando Jesus, ele diz assim, ó: não pensem que eu vim trazer paz, não quer dizer que Jesus está se referindo à paz na sua totalidade, porque ele trouxe paz. Nós éramos inimigos de Deus, só que a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 5 que por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Então ele trouxe paz. Nós estávamos condenados, Deus lançaria sobre nós a sua ira, mas na verdade ele acaba lançando sobre Jesus. E Jesus, por meio da sua morte, ele nos reconcilia com Deus, trazendo a paz entre Deus que é santo e nós que somos pecadores. Então Jesus, ele trouxe sim a paz. A paz que Jesus estava se referindo aqui no versículo 34 é a paz que as pessoas conhecem. Que paz é essa? Se Deus existe, por que que tem fome? Se Deus existe, por que que tem guerras? Se Deus é amor, por que que as pessoas sofrem? Hoje mesmo a minha esposa, ela falou que um funcionário que trabalha junto com ela, um senhor de idade já, o neto dele faleceu com 17 anos, e ele olhou para ela e falou assim: por que que Deus tirou o meu neto? Porque, na mente dele, né? Por que que pessoas boas morrem? Por que que está tendo guerra? Por que que está tendo morte? Ué, Deus não é bom? Então aqui Jesus fala: não pensem que eu vim trazer paz à terra. A paz que Jesus estava se referindo é a paz que as pessoas querem sem ter comunhão com Deus. Um exemplo: eu quero que não tenha guerras, mas eu não quero ter comunhão com Deus. Eu quero que não tenha fome, mas eu não quero ter comunhão com Deus. Eu não quero viver para Deus e tudo mais. Então as pessoas, elas querem uma paz sem a pessoa de Deus. Elas querem uma paz, mas sem ter um compromisso com Deus. Olha, eu quero ter paz na minha mente, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom salário, eu não quero ter problema no casamento, eu não quero que ninguém na minha família morra, eu quero ter paz, mas eu não quero Deus. Servir a Deus é muito pesado. Então Jesus falou: não pensem que eu vim trazer a paz. Então ninguém pode dizer assim, ó: se Deus existe, não estaria tendo guerras como está acontecendo agora. E graças a Deus, depois de 12 dias a guerra foi encerrada. Louvado seja Deus. Irã e Israel estavam lá guerreando, graças a Deus que aquela guerra terminou. Mas não pense que as guerras vão terminar. Enquanto houver homem, haverá guerras. Enquanto haver ser humano, porque no coração do ser humano tem egoísmo, no coração do ser humano tem fome de poder, vai ter guerras, infelizmente. Desde que o mundo é mundo, existe guerra. A primeira guerra foi entre Caim e Abel. Abel foi morto por Caim, é uma guerra. Desde que há mundo, há guerra.
a morte, a destruição. Então Jesus não veio a esse mundo terreno, a esse mundo caído, para trazer a paz completa. Um exemplo: não vai ter mais fome. Claro que a gente queria isso. Não vai ter mais guerras. O Irã não vai atacar Israel, Israel não vai atacar o Irã, Ucrânia não vai atacar a Rússia, Rússia não vai atacar a Ucrânia, e assim por diante. Mas nós sabemos que Jesus não veio aqui por isso. Quer ver um exemplo? Muitos discípulos de Jesus, um deles em especial, era um homem extremamente político. O nome dele, Judas Iscariotes. Ele fazia parte do grupo dos Iscariotes. Ele pensava que Jesus Cristo, ele estabeleceria o seu reino lá em Israel. Ele pensava que Jesus iria derrotar o império romano que escravizava os judeus. E quando ele viu que Jesus não veio para libertar o homem de uma prisão humana ou de uma escravidão humana, ele ficou decepcionado, porque Jesus não veio libertar o homem da prisão humana. Jesus veio libertar o homem da prisão do pecado. Jesus não veio libertar o homem da condenação humana. Jesus veio livrar o homem da condenação eterna. Por isso que um dia, indagado sobre quando Jesus ia manifestar o seu reino, Jesus respondeu assim: o meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, eu vim a este mundo para salvar os pecadores. Eu vim a esse mundo para perdoar pecados. Eu vim a esse mundo para livrar da condenação eterna. Eu vim a esse mundo para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração ninguém pode mudar. O governo não pode mudar. Um político não pode mudar. Salomão escreveu no livro de Provérbios que depois de um homem ser famoso na área da política, vem um mais jovem do que ele e assume o seu lugar. É fato, irmão, é só você olhar para o Brasil. Políticos estão passando e novos estão vindo, e eles vão passar de novo e vão vir novos. Sabe por quê? Porque são seres humanos. Eles no máximo podem trazer algum benefício social. E Jesus, ele, é claro que ele se importa com os pobres, é claro que ele se importa com os necessitados, mas Jesus veio para operar o milagre do novo nascimento no coração do homem. O homem pecador seria perdoado dos seus pecados. O homem que estava em rebeldia com Deus, estava alienado de Deus, estava longe de Deus, agora, não por meio da vontade humana, do nascimento humano, da união entre um homem e uma mulher, se tornaria filho de Deus. Então, queridos, o primeiro pensamento que você tem que ter a respeito de ser cristão, de viver para Cristo e de fazer parte do cristianismo, é que Jesus, ele não prometeu a paz na sua plenitude aqui nessa terra. Jesus não prometeu isso, e quem pensa que ele prometeu isso não conhece a palavra, não conhece as escrituras e já está pecando. Quem entendeu, diga graças a Deus, porque Jesus diz: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Então, quando você olha na televisão, sim ou não, é triste? É claro que é triste. Você vê guerras, você vê rumores de guerras. O próprio Jesus já havia profetizado, Mateus capítulo 24: e ouvireis falar de guerras, e ouvireis falar de rumores de guerras. É bíblico, é a palavra de Deus. Então nós não podemos, queridos irmãos, esperar que teremos uma paz completa aqui nessa terra. A nossa paz completa será com Cristo. É claro que Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele provê o pão de cada dia, Ele cuida dos seus filhos. Mas se olharmos ao redor, a gente não pode ficar em dúvida com relação a Deus. Realmente, se Deus existisse, não teria guerra, não teria fome, ninguém. E não, irmão, Ele mesmo falou que teria. Não vim trazer paz ao mundo. Aí Ele vai mais à frente e Ele diz assim: eu vim trazer espada. Só que quando Jesus ele diz assim, eu vim trazer espada, Ele não está querendo dizer que eu e você vamos pegar uma espada nas mãos, vamos sair aí no bairro, vamos botar a espada na cabeça ou no pescoço dos irmãos e vamos falar assim: ou tu vira cristão ou tu morre. Um exemplo: o Islã.
O Islã, eles convertem por meio da força, eles te obrigam, né? Diferente do cristianismo. A palavra de Deus diz assim, ó: nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Deus não obriga ninguém a segui-lo, a servi-lo. Deus convence por meio do seu Espírito Santo, e a pessoa convencida pelo Espírito Santo, ela se torna um seguidor de Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz assim, ó: eu vim trazer espada, não é que nós seremos uma religião de pessoas que são cruéis, matam, fazem sangrar e assim por diante. Jesus, ele falando isso no versículo 34, ele explica isso no versículo 35. Ele diz assim, ó, veja só, acompanha aí comigo, por favor. Versículo 35 diz assim, ó: eu vim para pôr os filhos contra os pais. Veja só, eu vim para pôr os filhos contra os pais. Seja sincero, pais e mães, levantem as mãos, por favor. Pais e mães, existe abaixo de Deus algo mais belo, algo mais profundo, algo mais lindo do que a relação de um pai ou uma mãe e um filho? Tem abaixo de Deus? Não existe. Eu hoje sou pai, desconheço. Abaixo de Deus tenho a minha mãe, que sempre foi uma mãe maravilhosa, graças a Deus. O relacionamento, obreira Gabriela, é muito profundo. É um amor que podemos comparar. Jean, o senhor é pai de 2 filhos, o senhor também, obreiro de Juarez, todos os irmãos aqui, a maioria é pai e mãe. É um amor que você compara muito, né, obreiro Josué, irmão Josué? É um amor que você compara muito com o amor de Deus, porque é um amor que você dá sem querer nada em troca, sim ou não? É um amor que você não espera absolutamente nada, nada. Você simplesmente dá, sim ou não? Você dá o alimento, você dá a casa, você dá o cuidado, você dá o amor, você dá a vida, no sentido literal mesmo de gerá-los, e depois, se necessário fosse, daria a vida em troca. É um amor extraordinário. Mas agora Jesus, ele diz assim, ó: e colocareis os pais contra os filhos. O que Jesus não quis dizer com isso? Jesus não está querendo dizer, irmão, que você vai ter que brigar com o seu filho. Jesus não está querendo dizer que você vai ter que se revoltar contra a sua família, porque agora você é cristão. Jesus está querendo dizer o seguinte: que pelo fato de crermos em Jesus Cristo, isso é algo tão escandaloso que pode acontecer que o amor de um pai seja menor do que o ódio que ele sinta por Cristo. Então veja só, o amor que um pai tem pelo seu filho pode ser menor do que o ódio que ele sente por Cristo. Um exemplo: eu era recém-convertido e eu fui em um culto, e nesse culto tinha um pastor que era missionário, e ele era missionário em países islâmicos. E ele contou um testemunho muito extraordinário. Ele falou que tinha uma família de muçulmanos, e o filho, um dos filhos dessa família, ele se converteu a Cristo, e ele começou a servir a Cristo e servia a Cristo. E um dia, a mãe dele e o pai dele chamaram ele e falaram assim: nós sabemos que você é cristão, e desde quando descobrimos, começamos a colocar veneno na sua comida. Colocamos já há mais de meses veneno na sua comida para você morrer, e nós não sabemos como você não morreu ainda, porque todas as vezes que você vai comer, a sua comida tem veneno. Nós só não entendemos o porquê que você não morreu. É certamente pelo fato de você estar servindo a esse Jesus, e nós sabemos que você é um seguidor de Jesus, e agora nós também queremos ser seguidores de Jesus. Mas veja que no início, o amor daqueles pais era menor do que o ódio que eles sentiam por Jesus. Então quando Jesus fala assim, ó, veja só, eu vim para pôr os filhos contra os pais, não é no sentido que alguns pensam, Jesus veio para causar discórdia, Jesus veio para causar desunião. Não, é que o fato de crer em Cristo, o fato de servir a Cristo, a mudança é
tão radical, a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, porque sem Cristo estamos mortos em nossos pecados, estamos longe de Deus. A partir do momento que estamos em Cristo, a Bíblia diz assim, ó: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Somos uma nova criatura. E às vezes essa mudança, ela pode ser tão radical que venha atingir até mesmo os laços familiares. Quer ver um exemplo? Fulano de tal, depois que foi na igreja, não é a mesma pessoa. Fulano de tal, agora que serve a Jesus, já não é mais a mesma pessoa. Eu conheci uma irmã que o marido dela olhava para ela e falava assim: você virou cristã e você virou quadrada, você não é a mesma mulher. Antes você ia para festa, você ia para balada, você era isso, você era aquilo outro, e agora você está aí, o cara até quer separar dela. Então é nesse sentido, o fato de crermos em Cristo, queridos irmãos, é algo no sentido de quem não conhece a Ele, de quem está lá fora, algo muito radical, porque a mudança não é meramente exterior, não é uma mudança religiosa, não é uma mudança exteriormente apenas, é uma mudança de caráter, a ponto da palavra dizer assim, ó: o que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que mentia não mente mais, o que enganava não engana mais. É uma mudança de caráter, é uma mudança de dentro para fora. Então a primeira coisa que você precisa saber a respeito de ser cristão é que a religião cristã é uma religião que provoca, talvez, ou na verdade não posso colocar o talvez, Jesus falou que não é talvez, isso acontece, é uma religião que causa separações. Pode ser que o seu amigo não queira mais ser seu amigo, pode ser que a sua amiga não queira mais ser sua amiga. Ah, fulana de tal não faz mais as coisas que nós fazíamos no passado, fulano de tal agora virou crente, fulano de tal agora virou evangélico. Então, quando nós cremos em Cristo, estas coisas elas podem acontecer. E Jesus diz assim, ó: as filhas contra as mães, né? Podemos usar novamente o exemplo daquele menino que era envenenado pelos próprios pais. O ódio contra Cristo, ele é tão grande, mas tão grande, que ele acaba superando o amor que um pai sente por um filho, e uma mãe sente por uma filha, e uma nora sente por uma sogra, e assim por diante. Então a religião cristã, ela é uma religião, como é que eu posso usar uma palavra que se encaixe? Ela é uma religião radical, não no sentido de você não cortar o cabelo, não no sentido de você não poder usar uma calça, não, isso aí são tudo doutrinas humanas. É radical porque transforma de dentro para fora, porque faz do homem uma nova criatura. É radical porque leva o pecador ao arrependimento. Por isso que ela é radical. A transformação, ela é completa, a ponto das pessoas que te conheciam hoje não te reconhecerem. Amém, meus irmãos? Aí Jesus, ele diz assim no versículo 37, ele vai um pouco mais a fundo, e ele diz assim, ó, versículo 37, lê comigo aí por gentileza. Jesus, ele diz assim, ó: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é o meu seguidor. Queridos, quem é filho aqui, levante as mãos. E tem o seu pai e a sua mãe, levante as mãos. Tem algo mais maravilhoso do que ter um pai e uma mãe? Mesmo às vezes aqueles que nem prestam, sim ou não? Mas é pai, ou talvez a figura que represente um pai ou uma mãe, ou que já representou, porque tem pessoas que infelizmente não têm o seu pai e a sua mãe. E Jesus, ele fala algo, obreira Gabriela, mais profundo ainda, mais radical ainda, digamos assim. Ele diz assim, ó: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí depois ele diz assim, ó: e quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de... O que Jesus quis dizer e o que ele não quis dizer com isso? Primeiro, ele não quis dizer que você não deve amar o seu pai, que você não deve amar a sua mãe. Ele não quis dizer isso. Tanto que ele repreendeu os fariseus.
Ele olhou para os fariseus e falou assim: vocês ensinam as pessoas que elas não precisam ajudar os pais se elas darem o dinheiro no templo. Vocês estão errando neste ensinamento, porque eles precisam cuidar dos pais. E os fariseus ensinavam: se você tem um valor, já que você não precisa ajudar o seu pai, você traz tudo para o altar. E Jesus repreendeu isso. Então Jesus não quis dizer que não devemos amar o pai, não devemos amar a mãe. Não, nada disso. Você deve amar o seu pai, você deve amar sua mãe. Eu tiro as minhas manhãs que a minha mãe está em casa, eu fico com ela, eu fico com a minha mãe. A gente toma chimarrão, ela não é, mãe? Toma chimarrão, conversa, fala bem da vida dos outros, ela não é? A gente fala bem de todos os irmãos aqui. Fulano de tal é uma bênção, Beltrano porque a gente como cristão não pode falar mal das pessoas, tem que falar bem. Então Jesus não quis dizer que você não tem que amar o seu pai ou a sua mãe, e Jesus também não quis dizer que você não tem que amar o seu filho e não tem que amar sua filha. Ao contrário, o que Jesus quis dizer é o seguinte: o relacionamento pai e filho, mãe e filho, filho e pai, ele tem um limite. Por quê? Porque ele é somente aqui na terra. É isso que Jesus quis dizer. Agora, o relacionamento filho e Deus é eterno. Então eu devo investir toda a minha força não apenas no que é passageiro, mas no que é eterno. Porque um dia os fariseus chegaram para Jesus e eles não acreditavam em vida após a morte, os saduceus. E eles olharam para Jesus e falaram assim: Moisés disse na lei que se um homem é casado e quando ele morre, o seu irmão deve casar com a sua mulher para dar a ele descendência. Um homem casou-se com uma mulher e ele morreu. O irmão desse homem foi lá e casou com ela. Depois o irmão daquele até o sétimo irmão, todos casaram com a mulher. No reino dos céus, quem vai ser o marido dela? Aí Jesus falou: vocês não conhecem as escrituras, porque no reino dos céus não se casam e não se dão em casamento. Então o que Jesus quis dizer? Casamento é para essa terra. Pastor, que triste. Pois é, meu Deus, pastor, como é que eu vou ficar longe do meu esposo, da minha esposa? Jesus falou que no reino dos céus, Rodrigo já levantou a sobrancelha e falou: misericórdia, pastor. Não se casam e não se dão em casamento. Não quer dizer que você não vai ter convívio no reino dos céus com a sua esposa, com o seu filho. Não é isso. Mas lá todos serão irmãos. Não haverá, por isso que eu vou dar um conselho aqui, irmão casado, levanta a mão. Aproveite o seu casamento, porque é só aqui na terra. Diga glória a Deus. Ai, pastor, pensei que lá no céu também ia. Não, irmão, tu é casado, é aqui na terra. Irmã, tu é casada, é aqui na terra somente. Diga agora, não casei ainda, pastor, então ore a Deus para você casar, porque lá Jesus falou: não se casam e não se dão em casamento. Então todos os relacionamentos humanos, pai e filho, filho e pai, é nessa terra. Aproveite para desfrutar nesta era os relacionamentos segundo a ordem natural das coisas. No reino dos céus, eu tenho certeza que aqueles dos nossos parentes que são salvos em Jesus Cristo, nós os teremos como irmãos também, mas não no relacionamento estrito de famílias separadas. Lá seremos uma grande família. Aqui nós temos o privilégio da intimidade, né? Você tem o seu esposo, a sua esposa, seus filhos. Então assim, aproveite eles, né? Desfrute de tudo que Deus te deu. Irmão, aproveite o seu tempo, invista o seu tempo para desfrutar das boas dádivas que Deus criou, porque são todas elas para esta terra. Quem entendeu, diga graças a Deus. Aí Jesus,
ele diz assim, então, veja só, o nosso amor, tem gente triste aqui na igreja, não queria te deixar triste. Olhei para o Josué já está assim, ó, ixi, misericórdia, olhando para a esposa dele. Não, irmão, fica em paz, querido. O que Jesus quis ensinar é que haverá um relacionamento entre todos nós, mas não como é nesta terra. Quem entendeu, diga amém. Porque nessa terra somos apenas carne, a nossa carne ela é caída. Lá o nosso corpo será um corpo glorificado. Aí Jesus falou também que devemos, aquele que quer ser o seu seguidor, e aqui eu me encaminho para o final, ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Queridos, não é fácil negar a si mesmo, sim ou não? Não é fácil porque a carne diz assim, ó, fica em casa. Para que você vai levantar domingo de manhã para ir para a igreja? Não. Agora que o pastor bota o culto no YouTube, depois tu vê no YouTube, fala assim, está repreendido em nome de Jesus. É uma luta, não é, Rodrigo? É uma guerra. Ah, por que eu vou lá hoje, quarta-feira? Vou dormir mais cedo, vou ficar, eu não é o Brejo de Areias, vou ficar em casa. Mas é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Aí Jesus falou assim, ó, quem ama a sua vida, perdê-la. Agora aquele que perde ela, por amor ao evangelho, ganhou a vida eterna. O que Jesus quis dizer com isso? Você não está perdendo nada, deixando as coisas deste mundo. Eu não perdi nada na minha adolescência, Josué, quando a graça de Jesus me alcançou. Talvez na época eu estava perdendo muita coisa. Eu não ia para festa, eu não me envolvia com menina, eu não bebia, não fumava, não, ficava lá na igreja, na escola, levava a minha Bíblia, lia a Bíblia, ia para o culto dos jovens, ia para os cultos de domingo, ia para a igreja, voltava para casa, trabalhava. Mas hoje, irmãos, hoje eu entendo que quem perdeu foi os meus colegas, porque hoje eles não desfrutam do que eu desfruto, no sentido de ter comunhão com Deus já há 12 anos para a glória de Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu vejo hoje amigos depressivos, muitos já foram mortos, alguns estão presos, alguns outros estão fugidos, alguns outros não são felizes num relacionamento, já tiveram 10 casamentos, já tem 4, 5 filhos. E não que é errado ter filho, é certo você ter filho, desde que você seja casado com uma pessoa, diga glória a Deus. Você ter filho de um, filho de outro, isso aí eu não acho correto, mas enfim, né? Você ter ali, você pode ser casado com a tua esposa, você pode ter 10 filhos, glória a Deus por isso. Você pode ter 5, você pode ter 6, quantos você aguentar. E se tiver alguém aqui que quer mais um filho, levanta a mão, porque eu vou orar para Deus te entregar. O que eu sou contra, amém, é você ter filho, ter um com um, ter um com outro e assim por diante. Então esta é a realidade. Então, para mim encerrar minha palavra, quando nós decidimos servir a Deus, seguir a Cristo, aparentemente as pessoas dizem que nós estamos perdendo, mas na verdade nós estamos ganhando a vida eterna e estamos recebendo a verdadeira felicidade para a glória de Deus.